Está no ar o Estação Saúde, porque cuidar de si é o primeiro passo para viver melhor. E aqui você vai encontrar conteúdo confiável, baseado na ciência, além de dicas práticas para aplicar no seu dia a dia e transformar a sua rotina. Um programa leve, acessível, feito do seu jeito. E vocês sabiam que as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo? No entanto, a forma como estamos enfrentando esse cenário vem passando por grandes transformações. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje no Estação Saúde. O novo coração, como a tecnologia, estilo de vida e ciência estão revolucionando a prevenção das doenças cardiovasculares. No programa, estamos recebendo o meu amigo Dr. Luiz Bezerra, mestre em saúde da família, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em ecocardiografia pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, além de professor universitário das cadeiras de Cardiologia e Semiologia do Centro Universitário Uniced. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo à Estação Saúde. Muito obrigado, professor Carlos. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa. Fico muito feliz esses espaços onde a ciência pode conversar, onde a gente pode chegar até o nosso paciente, que é vítima, muitas vezes, de fake news, de informações distorcidas, às vezes na internet, e às vezes se submete a situações por falta do conhecimento. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Estou aqui à disposição. Muito obrigado por ter aceito o convite. E de já eu faço uma pergunta: por que que mesmo com tantos avanços na saúde, na tecnologia, as doenças cardiovasculares ainda continuam matando tanto no mundo? Perfeito. Bom, a gente está falando de 15 a 20 milhões de mortes por ano na doença cardíaca no mundo todo. No Brasil são 400 mil. Se você imaginar, é como se caíssem 6 a 7 Boeings todo dia. Todo dia morrem 1.000 a 1.200 pessoas de doença cardiovascular. Quando eu somo infarto, AVC, arritmia, insuficiência cardíaca. É uma tragédia. Para você ter uma ideia, nós temos um número muito menor de pessoas morrendo de câncer de mama, por exemplo. E nós temos ótimas campanhas para o câncer de mama. Nós da cardiologia achamos que isso é ótimo, mas também queremos essas mesmas campanhas de esclarecimento para a cardiologia. Por exemplo, as mulheres morrem muito mais de doença cardíaca do que câncer de mama. Então, nós precisamos também de campanhas educativas relacionadas a isso, de massa, realmente campanha de massa. Então, o grande problema, Carlos, é que nós temos grandes avanços tecnológicos para o tratamento, mas a prevenção, ela continua dependendo muito do paciente. Então, fazer exercícios, parar o fumo, não beber ou beber o mínimo possível de álcool, que eu estou falando, tomar as medicações de forma adequada, ter acesso ao tratamento, são muitos desafios ainda que não chegaram lá. Então, nos países desenvolvidos, a mortalidade cardiovascular atingiu uma certa estabilidade. Mas nos países em desenvolvimento, Brasil, Índia, tal, nós temos encontrado aumento da doença cardíaca. Muito por esses fatores que eu te falei. É difícil para um paciente ter acesso a uma academia, a um professor de educação física, a um nutricionista, a um cardiologista, e etc. Esse acesso é difícil. Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar ou de conseguir fazer uma mudança de hábito. Parar o fumo. Para você ter uma ideia, 48%, segundo o IBGE, dos brasileiros estão em sobrepeso ou obesidade e sobrepeso. Ora, aí quando as pessoas morrem de doença cardíaca, vão culpar a vacina. Não, nós temos um enorme contingente de pessoas que estão acima do peso. E a obesidade é um fator de risco para a doença cardíaca. Aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, aumenta a inflamação cardíaca, que é um dos elementos que acelera as doenças cardíacas. Então a gente tem um cenário ainda cheio de desafios e que mostram que, apesar dos avanços no tratamento, a prevenção ainda continua muito dependente da vontade individual do paciente e que é um desafio todo dia para o cardiologista. Luiz, e se nós pudéssemos enumerar de maneira bem direta, quais são os principais fatores que geram o aparecimento de doenças cardíacas? Perfeito. Eu citaria os 4 grandes fatores, assim, os grandes elementos. Primeiro, a hipertensão. Sem a menor dúvida, a hipertensão é o pior dos fatores, porque ela é muito numerosa, muito silenciosa. Há um número que assusta: de cada 10 AVCs isquêmicos, 8 são hipertensos. Ou seja, é uma coisa absolutamente catastrófica se você olhar a longo prazo. Então, a hipertensão, eu acho que é um dos fatores fundamentais. Outro fator fundamental é o sobrepeso e a obesidade. É um fator não só porque aumenta a hipertensão ou aumenta o diabetes, é porque ela própria, a obesidade, e aqui eu não estou fazendo julgamento de valor de
a história do corpo obeso sadio. Não, eu não vou entrar nisso. A obesidade é uma doença. Não vou fazer discussão política sobre isso. A obesidade é uma doença e tem que ser tratada. E ela precisa de ser diagnosticada e tratada adequadamente, porque ela aumenta a inflamação cardiovascular, aumenta a diabetes, aumenta risco de apneia do sono, risco de arritmias. Vários tipos de câncer estão associados à obesidade, infelizmente. Então, não só doença cardíaca. Outro fator fundamental é o tabagismo. Não existe fator, assim, valor saudável para o cigarro. 2 cigarros já aumentam o risco muito mais do que quem não fuma. Cigarros eletrônicos também, vapes também. Então, tabagismo talvez um dos piores elementos. E aí o outro elemento também que eu levaria em consideração, a associação com o sedentarismo. O sedentarismo também é dos fatores mais importantes. Mas eu não podia descartar diabetes, eu podia falar do colesterol alto, eu poderia falar sobre outros elementos associados, por exemplo, a história familiar, sexo masculino, paciente que tem exposição, por exemplo, ocupacional. Por exemplo, o cidadão que trabalha em um ambiente que tem exposição à fumaça, tem exposição a determinados outros elementos, isso aumenta o risco de doenças pulmonares que estão associados também a doenças cardíacas. Então, eu tenho um emaranhado de fatores de risco, mas eu diria que esses 4, como a hipertensão. Outro elemento, Carlos, o sono. Nós dormimos Interessante. mal, a nossa população dorme mal. A população com mais problemas de sono, com menos de 6 horas por dia, está mais relacionado à doença cardiovascular, a AVC, inclusive. Um recente estudo mostrou que menos de 7 horas ou mais de 9 horas, e o sono em excesso também não é bom, aumentou o risco de AVC. Então, esse emaranhado de elementos, acho que fecharia bem os nossos elementos principais para a doença cardiovascular. Muito interessante, viu, Luiz? Porque a gente teve um convidado no Estação Saúde falando sobre o exercício físico e a recuperação. E o sono sempre é um tipo de variável que a gente bate, que ele é um regulador moral, Perfeito. né? Ele Então, está corretíssimo, acho que ele está muito super interessante. correto. A associação do sono a um sono inadequado com sedentarismo, tabagismo, sobrepeso, hipertensão, é uma bomba que está se formando para gerações futuras. Carlos, nós temos uma estatística que diz que talvez nós temos um aumento da expectativa de vida do brasileiro já há muitas décadas. Cada um nós vivemos mais que os nossos pais, Isso. que os nossos avós, etc., e assim por diante. Mas se nós continuarmos nessa situação, nessa balada que nós chamamos de obesidade infantil, de acesso, muito tablet, muito celular, pouco exercício, obesidade, etc., fumo, é possível que nós tenhamos, daqui a algumas gerações, uma geração que viva menos do que os seus pais. E a gente volte a morrer mais. E essa é uma expectativa. O Brasil será o campeão de doença cardiovascular até 2040, segundo as projeções. Campeão relativo, é claro que não dá para concorrer com Índia, com China, porque são populações disformes, mas populacionalmente e proporcionalmente a gente vai ter o Brasil como campeão. Então, a gente tem que mudar muita coisa agora. E aí, pegando um gancho dessa sua fala, eu faço uma pergunta: será que essa rotina moderna está sendo prejudicial à saúde do coração? Sim, sem a menor dúvida. A gente ter o estresse cardíaco, ele não é apenas o estresse emocional, ele é um deles. Vou dar um exemplo para você. Se você faz um exercício, ele é um estresse cardíaco, mas ele é um estresse positivo. Ele gera um grupo de associações bioquímicas, de ativações que vão ser positivas. A recuperação muscular, o paciente melhora a sua frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, faz produção de substâncias vasodilatadoras. Então, o sono, perdão, o exercício físico é cheio de benefícios. Agora, imagine um cidadão que trabalha 8, 12 horas por dia, que pega trânsito, que chega em casa às 8 da noite, cansado, com fome. Agora eu vou para a academia. Não, não vai. Não vai. A vida estressante te afasta dos bons hábitos. O trabalho, queiramos ou não, a rotina, é um fator que te leva a ficar longe dos bons hábitos. Vou dar um exemplo muito simples. As mulheres nos anos 70, 60, 50, elas trabalhavam menos proporcionalmente do que os homens. Com o advento da modernidade, com a emancipação feminina, ela passou a ter mais acesso ao mercado de trabalho, o que é ótimo do ponto de vista social, familiar, financeiro, econômico, ou seja, só tem dados positivos. Mas, infelizmente, a mulher se expôs mais a estresse, a fumar mais, a mais dificuldade de sono, mais problemas, mais exposição ao trabalho excessivo.
afastou a mulher da atividade física e o número de infartos em mulheres só aumenta desde então. Portanto, o trabalho dignifica a mulher, deve ser dado, porém, o cuidado com as atividades físicas, com o controle do peso, deve se manter, deve ser dobrado, porque a mulher, inclusive, é um pouco mais frágil, entre aspas, do que o homem na doença cardiovascular. Ela tem coronárias mais finas, ela tem dores do infarto um pouco diferentes do homem, que às vezes passam despercebido. Não é raro que uma mulher esteja infartando e pensa que aquelas dores são dores menstruais, por exemplo. Não é incomum isso aí. A mulher ela tem uma inervação circunferencial que a dor dela é um pouco diferente da do homem. A do homem é clássica, aquela dor central, em aperto, no peito, que vai para a mandíbula, para o braço e tal. A mulher não. Às vezes ela vai para as costas, às vezes é uma dor que a gente chama na boca do estômago, no epigastro, às vezes a dor da mulher é um pouco diferente, é um mal-estar. Então, a mulher, infelizmente, talvez seja a maior vítima desse estresse do trabalho, do estresse do dia a dia, nos últimos 40, 50 anos. A mulher parece ter sido, entre aspas, protegida da doença cardiovascular ao trabalhar menos. Mas é óbvio que socialmente, familiarmente, isso não se permite uma mulher hoje não ter o trabalho, a inserção social como ela quiser, sem a menor dúvida. Mas ela tem que saber que ela também se expõe a fatores de risco e que aumentam a doença cardíaca. O último dado, na década de 70, de cada 10 infartos, 3 eram em mulher, 2,5 e 8, 7,5 no homem. Hoje, dependendo da faixa etária, a gente já está ali de 6 a 4. Então, vem aumentando muito nas mulheres e está fazendo com que você se aproxime. Acima dos 60 anos, já há alguns subgrupos que ficam iguais. Praticamente 5 infartos em homens, 5 em mulheres de cada 10 infartos. Então, infelizmente, alguns grupos após a menopausa, então, são mais expostos. Bem interessante isso aí, Luiz. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, É a realidade que a gente chama de justiça biológica. A mulher se emancipou e isso é ótimo, socialmente, familiarmente. Mas, infelizmente, colocou a mulher de frente desses fatores de risco mais tradicionais. Né? Mas no início você falou sobre a questão da inflamação. Qual a relação dessas inflamações com a saúde cardíaca? Perfeito. Bom, a doença cardíaca ela acontece por conta da formação de uma placa, um acúmulo de substâncias dentro do vaso. Esse acúmulo de substâncias chama aterosclerose para o nosso ouvinte que está, nosso telespectador que não conhece um boi. Então, é uma placa que vai se formando, que se forma colesterol, gordura, células inflamatórias e etc. Essas células inflamatórias, quando estão ativadas, elas aceleram esse processo. Elas entopem mais rápido a artéria. E elas são capazes também de tornar aquela placa, que pode passar ali anos quietinha, pode torná-la instável e ela quebrar na sua superfície e criar um coágulo ali. E aquele coágulo obstrui a artéria. Então a inflamação está envolvida tanto com a evolução rápida da doença coronária, cerebral, etc., como também na instabilização dela. E um dos fatores que mais inflamam são cigarro, obesidade e etc, hipertensão e etc. Os fatores inflamatórios estão aumentados nessa situação. E isso acelera a doença, tanto tornando-a mais rápida na evolução, como mais instável, levando a eventos como infarto, etc. Portanto, desinflamar o coração, melhorar essa história toda de peso, obesidade, exercício, parar de fumar, beber, isso contribui como um todo com esse processo para que ele seja freado nessa situação. Nós temos, interessante, Cacá, que vários estudos mostraram já a associação de imunobiológicos, por exemplo, se eu der um modulador do sistema imunológico e diminuir a inflamação, isso diminui doença cardíaca. Tem estudos com a colchicina, um estudo chamado Lodoco, um estudo chamado Cantus, também com outros imunobiológicos que diminuíram doença cardíaca, diminuindo a inflamação. Então, por que a gente não usa na prática? Porque eles têm outros efeitos colaterais. Eles, quando diminuem a inflamação, diminuem as defesas, aumenta a pneumonia, aumenta infecções oportunistas. Então, talvez nós não encontramos ainda um meio termo, mas, sem dúvida, diminuir a inflamação parece que tem um benefício a longo prazo na doença cardíaca. Muito bom. A gente falou de outras questões que podem desinflamar o coração. Uhum. E o exercício físico?
Ele realmente é um remédio? É um remédio, sem a menor dúvida, para várias afecções cardíacas, ele é um remédio. O exercício físico tem uma meta-análise de 2020 muito interessante, que está no JAMA, que ele chegou a reduzir até 30% de mortalidade relativa entre os dois grupos, dos sedentários não. Então imagine um remédio que reduza 30%. Para você ter uma ideia, o ISIS 4, que é o estudo que mostrou o benefício do trombolítico no infarto, que é colocar um anticoagulante, um trombolítico para dissolver o coágulo na hora do infarto, ele mostrou em torno de 30% também. O AS, 30% em torno na hora do infarto. Então, você procurar uma coisa que reduz 30% de mortalidade numa meta-análise é um remédio. Ele tem impacto de um remédio. Tá? Então, sim, sem dúvida. Se exercitar quanto? Essa é uma Essa é pergunta uma interessante. Bom, a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Nós estamos falando de meia hora de uma corrida, de um trote, de uma pedalada, de uma natação, a cada 5 vezes por semana. Meia hora, 5 vezes por semana. De segunda a sexta. Dá uma corrida, dá uma pedalada, 30 minutos de caminhada e etc. Isso já tem benefício cardiovascular. Você não precisa virar um atleta de alto rendimento, você não precisa passar 1h30 na academia todo dia para ter benefício cardiovascular. Se acrescenta também a atividade resistida. Numa diretriz da Europeia de Atividade Física e o Coração, recomenda que praticamente hoje é meio a meio. O benefício aeróbico com o benefício resistido, ou seja, levantar peso ou fazer o cardio, né, que a gente chama de cardio hoje, que é o aeróbico, né? Eles têm um impacto muito semelhante. Nos anos 2000, 2010, achava-se que 80% do aeróbico, 20% do resistido era uma fórmula ideal. É boa, sem dúvida. Mas o que está se percebendo é que tanto o aeróbico quanto o resistido tem impactos muito positivos. E parece que a associação dos dois é a melhor para longo prazo. Porque enquanto o aeróbico você ganha melhor condição cardiovascular, no resistido, no exercício isométrico, você tem ganho de músculo. E ganhar musculatura aumenta a sobrevida, aumenta a independência, reduz queda, reduz trauma, e etc, etc. Reduz mortalidade. Ganhar músculos, chegar com a musculatura aos 60 anos, com a musculatura preservada, é um sinal de que você tem muito mais chance de sobreviver mais tempo. Então, sem dúvida, o exercício é um remédio, a associação dos dois parece ser a melhor opção, e qualquer exercício, desde que seja uma caminhada de 30 minutos, já é muito melhor do que o sedentarismo. Muito bom, Luiz. Muito melhor. Em relação ao treinamento resistido, ele pode alterar a microarquitetura do coração? Boa pergunta, é uma excelente pergunta isso. Bom, eu vou fazer um exercício para os nossos espectadores. Veja bem, você já viu um corredor de 100 metros, Usain Bolt? Como é que ele é? Ele é forte, musculoso, alto, normalmente são pessoas muito fortes. E você já viu como é que é um corredor de maratona que corre 42 quilômetros? Magrinho, pernas longas, a perna fina, de passos largos, etc. Há um remodelamento do corpo durante o exercício. E dependendo do tipo de exercício, ele remodela de um jeito ou de outro. O cara que é magrinho, que é corredor de 40 quilômetros, além dele ser magrinho daquele jeito, o coração dele é grande, dilatado e a parede fininha. Quer dizer, fininha assim, não é tão grossa. Já o corredor de 100 metros, ele é forte, musculoso, e o coração dele também é. É grosso, com as paredes grossas, a cavidade menor. Ele dispara em aquele pico de esforço. Tá, 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 tá. Grande quantidade. Já o corredor de fundista, ou de corredor maratonista, o coração dele é grande, bate menos, ele acelera, mas acelera pouco, ele consegue fazer uma grande quantidade de volume. Então, o formato do corpo de um esportista muda, assim como o seu coração. Então, sem dúvida, um cara que faz halterofilismo tem uma hipertrofia completamente diferente do cara que é exercício aeróbico. E o coração segue muito parecido esse tipo de associação. Então, sem dúvida, o exercício resistido pode interferir, sim, na formação, no impacto, na anatomia, no remodelamento do coração. Muito bom, Luiz. É uma coisa que eu sempre falo para meus alunos isso em aula. Isso é uma coisa importante. Importantíssimo. Nós sabemos... Como remodelar, né? Como remodelar. Nós sabemos que a nossa vida é feita por fases. A infância, fase adulta, a velhice, e ainda temos os grupos especiais. De que forma o nosso coração ele reage a essas alterações durante essas fases? Perfeito. Um exemplo, uma criança, ela pode realizar uma atividade física
Bom, resistida? são boas perguntas. O que a sociedade fala de cardiologia, ela diz que o exercício físico é bom em qualquer idade, para qualquer idade. Para qualquer idade, é claro que existem algumas doenças cardiovasculares de alto risco de morte súbita, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética onde o coração engrossa muito e que cria arritmias, você pode tirar aquele paciente dos exercícios competitivos. Nós tivemos mortes súbitas agora recentes no ano passado de um jogador uruguaio que veio, faleceu no Morumbi. Tivemos a morte súbita também do Serginho, naquela época lá no São São Paulo. Ou Paulo. seja, então tem alguns tipos de pacientes que não podem fazer exercícios competitivos, etc. Algumas arritmias, algumas cardiopatias. Mas, no geral, o exercício físico é bom. Com o passar dos anos, a nossa frequência cardíaca vai diminuindo. Por exemplo, é normal que um bebê tenha uma frequência de 120, 110, 150, às vezes chorando, e isso não é anormal. Com o passar do tempo, o sistema parasimpático vai tomando protagonismo e vai fazendo a nossa frequência diminuir. Ao passo que um cidadão como nós, o normal estaria em torno de 60, 70, 80, por aí. Dependendo se a gente está bem condicionado, vai estar menor, mal condicionado fisicamente, vai estar maior. E o idoso, em geral, é um pouco mais bradicárdico, ele é mais lento o coração. Então, para cada etapa da vida, você vai ter objetivos diferentes. Muito bom. Uma criança não vai ter o mesmo objetivo do que um adulto, e muito menos que um idoso. Vou dar 2 exemplos simples. Qual é o objetivo do idoso? Ganhar autonomia, força muscular, para que ele não caia, para que ele não tenha nenhum tipo de acidente, para que ele não tenha fragilidade, para que ele mantenha a musculatura. Esse é um objetivo. Então, eu vou fazer cargas diferentes, objetivos diferentes. Uma criança que não precisa ganhar massa muscular em grande quantidade, porque ela ainda vai passar pelo estímulo hormonal do crescimento, eu não preciso de um exercício tão intenso de ganho muscular. Eu prefiro que a criança faça exercícios mais aeróbicos. É muito melhor para ela ter um bom condicionamento físico, sobretudo para controle de peso. Criança não pode ficar obesa. Criança obesa é ruim. O nosso desafio nos anos 70 no Brasil era a subnutrição. Nós atendemos muito na Nossa. pediatria, crianças subnutridas, kwashiorkor, aquelas coisas, e aquela criança morria muito. Hoje o nosso desafio, Carlos, depois de 40 anos, é a obesidade infantil. As crianças passaram a ter acesso à comida, mas a comida ruim, comida barata, salgadinho, biscoito doce, recheado, refrigerante, etc. Acesso a essas calorias faz com que as crianças façam exatamente o oposto. Você imagina a bomba. Tínhamos crianças que corriam na rua, brincavam, que se alimentavam de coisas mais saudáveis. Aí agora passaram a se alimentar de refrigerante, pizza, sanduíche e passam o dia na frente do celular. Então você tira a atividade física, aumenta as calorias ruins, sal e etc. E as crianças estão ficando doentes mais cedo. Nós estamos com muitos casos de obesidade infantil, muitos casos de hipertensão cada vez mais cedo. E aí imagine, um cidadão que se descobre hipertenso aos 15 anos. Olha o cenário de doença que esse cara vai ter para frente. Uma criança que descobre diabetes, que está obesa e que está pré-diabética aos 18 anos, aos 17 anos. Está obeso e diabético. Olha o cenário de doença cardíaca que esse cara vai ter. Se ele viver até os 60, ele tem 40 anos de diabetes, 50 anos de diabetes. Isso é um problema para tudo, para a visão, para as pernas, enfim, para o rim e etc. Então, nós temos, sim, focos diferentes, cenários diferentes. As crianças devem se exercitar, mas, obviamente, com um perfil muito diferente do adulto e do idoso. O ganho dela é mais condicionamento físico, evitar a obesidade e não ganhar musculatura necessariamente. Aí, os adolescentes hoje gostam muito, e isso aí eu queria tocar nesse ponto. Muito bom. Nós não discutimos ainda no Brasil, de forma séria, o uso de esteroides. Vamos falar sobre Nós isso. então que bom que temos Vamos falar essa sobre oportunidade. isso. Os esteroides, eles têm trazido, na minha opinião pessoal, um impacto super negativo na doença cardiovascular. E nós vamos descobrir isso logo, logo. Eu vou te explicar por quê. Além disso, tem um elemento que nós não estamos colocando nessa balança. O esteroide sobrecarrega o coração, hipertrofia o coração, fragiliza os ossos, piora a função renal, altera a função hepática, espinha, pelo, mexe com tudo. E tem mais um detalhe que a gente fala pouco: a agressividade. A parte psicossomática, psíquica do paciente usuário de esteroides muda muito. Você viu recentemente um cidadão maluco que deu 60 socos numa moça Eu vi. dentro de um elevador? Está preso, né?
felizmente. Esse cidadão era usuário de esteroides, você via nitidamente pelo corpo dele. Teve outro cidadão recentemente que deu um tiro num gari, porque o carro do carro Do lixo, do do lixo. lixo estava na rua, ele acabou dando um tiro e matou o cidadão, também usuário de esteroides. São exemplos isolados, mas a gente vê nesses locais briga, não sei quem está brigando, você vai olhar lá, tá lá aquela turma da maromba, tal. Não que a turma da maromba seja ruim, não, pelo contrário, turma saudável que está ali para se cuidar. Mas a galera que usa esteroides, uma porcentagem delas, e não todos, ah, esses usos estéticos pioram não só a saúde, mas como também a saúde mental. Existem determinados esteroides anabólicos androgênicos que interferem diretamente na serotonina, que é Perfeito. do sistema límbico, que controla justamente as suas reações Isso. sociais. Sociais. Perfeito. Então eu acho que a gente ainda tem que discutir isso. Nós discutimos sim a parte de saúde, mas temos que discutir também a parte de saúde mental, porque nós estamos vendo aumento de agressividade, eventos agressivos extremos nesse tipo de paciente. E não existe essa história. Eu estou usando, mas é com recomendação médica, pois se o seu médico está cometendo um crime, porque é proibida a prescrição de esteroides com efeitos estéticos. Infelizmente, nós sabemos de muita gente prescrevendo hormônios esteroides, colegas bem formados, famosos aqui na cidade, prescrevendo esteroides com fins estéticos. Se você detecta que tem um hipogonadismo, que tem uma redução dos hormônios, tudo bem, tem ciência por trás disso e é benefício. Agora, prescrever para ganhar massa muscular, disposição, ficar bonito, melhorar o cabelo, esse tipo de coisa é proibido pelo Conselho Federal. Mas não porque o Conselho Federal é ruim, é porque foram analisados estudos muito longos que mostraram que o benefício é muito menor do que o malefício. E entre os critérios éticos da medicina, não maleficência. Você não vai fazer maleficência ao paciente pensando que vai trazer ele bem. Um paciente uma vez me disse: doutor, a vida é melhor com testosterona. Aí disse: mas será que ela é mais longa? Aí ele, Pergunta aí ele interessante. ficou assim: você já pensou nisso? Que você pode estar perdendo aí 5, 10, 15 anos de convivência com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, etc., porque você pode morrer mais cedo. Então você tem mais ou menos aquela ideia, você está vivendo 1000 anos a 10 ou 10 anos a 1000. Essa história é muito difícil. Então eu acho que nós ainda vamos discutir muito isso no Brasil sobre o uso de esteroides. Pois eu vou levar outra. Causar aqui também uma certa. Como é que eu posso falar? Vamos falar sobre um tema muito delicado, Tema que é delicado. as canetas emagrecedoras. Porque Eita, a tema gente bom. fala muito da questão do esteroide anabólico androgênico, que são as Uhum, vulgas bombas, que nós sabemos os malefícios que elas causam a curto, médio e longo prazo. uhum. E a gente está vivendo uma epidemia Epidemia. das canetas emagrecedoras. Elas têm algum impacto direto na saúde do coração? Que pergunta boa, Carlos. Que temas bons para a gente discutir. Então vamos lá. Eu sou um entusiasta do tratamento para obesidade. Ponto final. Eu acho que ele é positivo, ele vai trazer benefícios a longo prazo e etc, etc. Bom, isso, porém, tratar a obesidade não é só tomar remédio. Tratar a obesidade passa por mudança de hábitos de vida. Tratar a obesidade passa por procurar um nutricionista para que o nutricionista te oriente na sua alimentação, procurar o professor de educação física para que ele possa te orientar a melhor atividade. Essa perda de peso é, sem dúvida, e já não há dúvida sobre isso, mais consistente. Ela não é tão rápida e nem tão volumosa, talvez, mas você consegue. Eu tenho vários exemplos de gente que perdeu 30 quilos com atividade física. 40 quilos com atividade física, exercício, dieta e etc, e se cuidando. Mudança de hábito de vida. Mudança completa do hábito de vida. Tenho vários. Tem pacientes que eu tiro o remédio de pressão. Tiro o remédio da pressão porque não tem mais. O cara está fazendo a hipotensão já com remédio. Que legal. Mas vários, não sabe, não dá para contar nas mãos. Isso é um tipo de emagrecimento, esse tratamento. Onde entram as canetas? Para aquele paciente que tem uma dificuldade muito grande de ter saciedade. E a obesidade faz isso. A obesidade produz hormônios, produz substâncias que tiram a saciedade do paciente. Ele não está nem com fome, mas ele come. Come pela ansiedade, come pelo sabor, come às vezes sem motivo. Para este grupo de obesos que tem dificuldade direta com a alimentação, as canetas emagrecedoras têm um ótimo impacto, tem vários estudos. E o que é que eles fazem com o coração? Então saíram alguns estudos sobre isso. Tem um estudo chamado SELECT, que mostrou nitidamente redução de eventos cardiovasculares, mesmo em não diabéticos, tomando essas canetas emagrecedoras. Então, sim, elas são seguras do ponto de vista cardíaco, elas
trazem benefício do ponto de vista cardíaco, elas são boas opções, porém elas não servem para quem quer perder 3 quilinhos. Ela não é esse e ela também não substitui a necessidade de mudar os hábitos de vida. Por quê? Um estudo recente que saiu agora em dezembro mostrou o seguinte: pegaram grupos que usavam canetas, grupos que não usavam canetas, né? E exercício físico, atividade física, alimentação adequada e o outro, tudo isso mais as canetas. Quando os 2 grupos pararam de ser randomizados, ou seja, parou a caneta aqui, parou a atividade física aqui e tal, os ganhos de peso nos grupos que estavam com atividade física foram muito menores. O grupo da caneta ganhou peso mais rápido. Em média, eles voltaram ao peso normal em 2 anos. O outro grupo, em média, voltou com 4 anos. Ou seja, mostrando que a mudança de hábito, a mudança, o ganho de músculo, o ganho de alimentação mais saudável, ela te coloca num emagrecimento mais longo, longevo, consistente, diferentemente das canetas que te dão mais rapidez nesse processo. Então, eu sou entusiasta do tratamento da obesidade, sim, principalmente quando ela está associada a mudança de hábito de vida, mudança alimentar e as canetas, sim, como um coadjuvante em situações bem indicadas pelo endocrinologista, pelo cardiologista e pelo médico clínico que vai tratar daquele paciente. Não é para todo mundo, não serve para aquele paciente que quer perder, como eu disse, 4 quilinhos, eu estou aqui fora do peso, vou tomar aqui essa medicação durante um mês e vou... Isso não resolve, você vai ganhar esse peso de volta muito provavelmente logo, logo. Porque ele funciona diminuindo sua fome. Ele diminui o esvaziamento do seu estômago. E aí você sente menos fome. Inclusive, tem gente sentindo menos vontade de beber álcool. Sim. Nós temos alguns relatos já de estudos observacionais mostrando que diminui também a compulsão por álcool em alguns pacientes durante o uso. O problema é quando para depois, né? O Volta problema é que tudo. volta tudo, volta aquela vontade. Então, ele é um tratamento bom, mas ninguém tem condições nem financeiras e às vezes nem físicas de tomar isso por 5 anos, 7 anos. É muito caro, é difícil, é a minoria da população que consegue manter isso. E quando ele para, normalmente volta esse peso, se ele não mudou os hábitos naquele período. Portanto, são boas sim, são seguras do ponto de vista cardíaco. Claro que tem efeitos colaterais, aquelas associações com amputações, associações com pancreatites, nós já vimos alterações oculares, etc. Mas não são medicamentos ruins. São bons medicamentos, mas como todo medicamento, tem indicações muito precisas e grupos que ela vai funcionar mais, grupos que ela vai funcionar menos. Luiz, e pessoas muito magras também têm risco cardíaco? Boa pergunta também. Sim, tem risco cardíaco, mas nitidamente elas têm menos risco do que os obesos. Hum, Populacionalmente, as pessoas magras têm menos risco cardíaco. Isso é fato. Isso aí, aquelas já ouvi falar daquelas blue zones, né, aquelas zonas azuis onde as pessoas passam de 100 anos, são as regiões tem no Japão, tem acho que na Califórnia, tem um grupo, tal. Essas 5 zonas azuis onde as pessoas vivem muito, não tem obesidade. Nenhum delas é obeso. Você não vai interessante. encontrar a zona azul nas Ilhas Samoa, né, onde tem uma obesidade maior do que todo lugar do mundo. Então, um exemplo. Então, a obesidade não condiz muito com sobrevida, isso populacionalmente. É claro que você pode ser obeso e viver até os 85, tem, o Jô Soares é obeso a vida inteira, viveu mais de 85 anos, né, se eu não me engano morreu com 86. É possível, mas são exemplos isolados. Estatisticamente, as pessoas magras vivem mais e vivem melhor. Agora, as pessoas muito magras têm um problema, ele tem Hum, pouca massa muscular. Olha, E a pouca massa muscular, em longo prazo, também está associado com maior mortalidade. Aquele idosinho magrinho, sem músculo, que levanta com dificuldade, aquele paciente morre mais. Então, massa muscular de menos também é ruim. A gordura, ela não é algo ruim. Ela é algo ruim quando ela tem excesso e se acumula nas vísceras, no fígado, em volta do coração, em volta do intestino ali. A gordura visceral é ela que é ruim. A gordura que é subcutânea, que protege o nosso corpo, ela não é uma gordura ruim, é uma gordura boa. A gordura do peixe que você come é uma gordura boa. A gordura das castanhas que você come são gorduras boas. Então a gordura não pode ser demonizada. O que não é gordura boa é você aquela gordura aparente da carne. E essa história de que minha avó cozinhava com gordura de porco banha de banha de porco. porco e morria menos. É mentira. A expectativa de vida vem aumentando ao longo da vida. As pessoas vêm vivendo mais e melhor. O que se não dava era diagnóstico. Morria de velhice,
e Não ninguém sabia sabia, por e era quê. infarto, era AVC, e etc, etc. Então essa história de que, gordura de porco é bom, banha de porco é bom, não é, isso é mentira. Remédio de colesterol faz mal, mentira. Colesterol alto é bom, mentira. Tem muita gente na internet, baseada num cidadão que eu não vou falar o nome para não dar não dar pra não Polêmico, a polêmica. o cara se diz cardiologista, nutrólogo e etc, e fica inventando coisas tipo ozônio não sei o das quantas, remédio para colesterol não faz mal, quer dizer, não faz bem, leite inflama, ninguém toma leite, porque é a única espécie que toma leite de outro. Cara, já tem um monte de estudo desmentindo isso. Aí o cara pega um rodapé de um estudo que saiu nos anos 30 e quer projetar isso. E o cara fala bem, é bem articulado, cita dados que ele às vezes tira da cabeça e engana a população. E esse cara criou cursos de nutrologia aí espalhados pelo mundo, e as pessoas replicando, médicos replicando essa mesma mentira. Que o colesterol faz bem, que não vai dar remédio para colesterol e etc. Isso é má prática médica, isso para mim é motivo para, sabe, processo, porque realmente você está induzindo pessoas a morrerem. Isso é fake news, isso é desinformação. E é isso que eu bato muito nisso. Espaços como Como esse. esses trazem possibilidade do cidadão no seu celular olhar 2 professores como nós, que já estamos formados há mais de décadas aí, falar para a população o que é que a gente carregou de informações, né. E a gente não está aqui preocupado em vender um curso para mentir, etc, como esses caras às vezes querem vender um curso e aí falam uma notícia, né, bombástica para atrair. Não é isso, é Nós uma coisa trabalhamos com isenta. evidências científicas. Exato. Nós temos um interesse único de informar, esclarecer, que é parte da nossa missão. Nós que nos formamos na área de saúde temos missão de esclarecer as pessoas. E acho que é isso, nós não podemos nos furtar das redes sociais, temos que estar nas redes sociais, porque se nós não estivermos, o picareta vai estar. E o É picareta vai estar lá e é por mentindo. isso que o Estação Saúde está aqui. Exatamente, A muito bom. gente vive, Luiz, uma época de grandes avanços tecnológicos, principalmente na área da saúde. E dentre elas nós temos os wearables, que são as tecnologias vestíveis. Perfeito. Hoje você consegue fazer o monitoramento da sua pressão arterial, da sua frequência cardíaca, da sua saturação de oxigênio, usando um celular ou um watch, Ótimo. Um anel, né. um anel. Uhum. De que forma isso está ajudando no monitoramento e até mesmo diagnóstico dessas cardíacas? Parece que os wearables são, assim, coisas muito recentes, né, mas não, pra você ter uma ideia, o primeiro relógio da Polar, que é aquela cinta, Eu tinha ele. tal, foi em 82. Então nós estamos com 40 e tantos anos que já tem vestíveis. Eles realmente sumiram um pouco do mercado, ficaram um pouco parados durante um tempo e agora voltaram com força total, né, com os smartwatches, os ring watches, né, que são os anéis e tal, Uhum. os celulares, etcétera. Bom, o que é que tem de novo e de bom nisso? Primeiro, o principal elemento que ele mudou a nossa prática diária foi o ritmo cardíaco. Ele consegue diagnosticar ritmos cardíacos maiores ou menores, lentos e rápidos. Os primeiros davam muito falso positivo. O cara pegava e o grande problema disso é saber se você está tendo uma arritmia. Às vezes você não sente a arritmia. 30% de uma arritmia que chama fibrilação atrial, o paciente não sente nada. E como não sente nada, essa arritmia ela cria uma espécie de coágulo dentro do átrio do coração, e ele migra para a cabeça e dá AVC. Então, às vezes, o primeiro sintoma do cidadão é um AVC, que é uma tragédia. Então, diagnosticar a fibrilação atrial precocemente é algo muito positivo, porque você trata e evita o AVC. Isso é muito positivo. E os relógios mostraram até cerca de 96% em alguns estudos. Tem um estudo de 2019 que acho que é Apple Heart Study, financiado pela Apple e tal. E eles fizeram a avaliação e encontraram muito falso positivo. Como é que ele funciona? É a pletismografia. Tem uma luzinha atrás do Sim. relógio que fica mandando a luzinha, ela atravessa a pele, bate no sangue, volta. E essa diferença na frequência, efeito Doppler, que bate, ele reconhece e calcula, por computadores ali, o processador ali calcula essas diferenças. Aí tem a velocidade do sangue, o fluxo, a pressão, a frequência, etc. Mas isso dá muito erro. Por exemplo, durante a natação, já tem estudo mostrando que os relógios funcionam piores do que na corrida. Parece que esses vestíveis são muito bons para aquele momento da atividade física contínua. Você chegou naquela corrida, está fixo, firme, naquela velocidade,
eles batem muito bem. Já na aceleração, na desaceleração, na natação, por exemplo, eles tiveram valores muito piores do que durante a corrida de cruzeiro, que a gente chama. Então, parece que essa tecnologia ainda precisa de adaptações, mas sim, são confiáveis na grande maioria das vezes. Como é que funciona na prática? Ele dá o aviso que seu coração está rápido ou lento. Aí você coloca o dedo, mais ou menos como se você pegasse um relógio aqui, coloca o dedo. Lembra daquela derivação do eletro, né? Sim, sim, D1 e sim, tal, a gente pega isso, de um braço para o pro outro. Mas outro. é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou pegando um braço e o outro cola aqui. Aí eu fecho o circuito. E aí ele produz uma derivação do eletro. Essa derivação Que é legal. confiável, é boa, a gente pode ler, ela funciona, e a gente pode saber se é uma arritmia ou se não é. Isso é bom. Mas o que está levando os pacientes a ter muita preocupação e medo é porque ele dá muito falso positivo. Por exemplo, uma extrasístole, um batimento irregular, ele pode reconhecer como uma arritmia, que é uma arritmia, mas uma arritmia mais séria, e dispara o alarme. O paciente te liga 2 horas da manhã: doutor, estou morrendo, eu estou com arritmia. Isso tem acontecido, o paciente tem chegado às vezes baforido, com medo que o relógio, e às vezes você vai olhar lá, não tem nada disso. Tá, então sim, é uma tecnologia boa, vai diagnosticar arritmias mais precocemente, pode ser que os medidores de pressão ainda carecem de um pouco mais de validação, ainda não estão bons, os de arritmia estão um pouco melhores, tá? E a gente acha sim que ela vai ter impacto positivo, na detecção de arritmias insensíveis. Tem estudos mostrando esse tipo de benefício, sim, mas impacto em mortalidade ainda não teve. Por quê? Porque, veja bem, diagnosticar essa arritmia, às vezes muito pequena, talvez não faça tanta diferença na mortalidade a longo prazo, Entendi. porque ela ainda está muito no início. Tem pacientes que têm, às vezes, uma arritmia durante alguns períodos, 1 hora, tal, e isso não aumenta a chance de AVC, por exemplo, já teve estudos mostrando isso. Então ainda tem muita coisa subclínica que ainda não está claro que há benefício em tratar e diagnosticar precocemente. Mas sim, eu vejo com com bastante entusiasmo esse tipo de vestível, de forma positiva a esclarecer e diagnosticar, sobretudo em locais onde você não tem acesso. O cidadão mora no interior, não tem acesso, Hum, mas tem acesso a uma rede de Wi-Fi, um tal, pode mandar para o seu médico, um eletro que está lá. que legal. E acho que sim, eu acho que é positivo, mas eu acho que ainda estamos ainda na fase de ascensão dessa tecnologia. Ainda não atingimos, talvez, o voo de cruzeiro. Nenhum avião de hoje é igual 14 bis. Com Todos certeza. melhoraram, né? Então, talvez daqui a 5, 10 anos, esses relógios estejam realmente, esses wearables, estejam realmente num Ray-Bans. nível de muita fidedignidade, talvez. Luiz, para quem está assistindo a gente, diga quais são os principais exames que elas têm que fazer para cuidar da sua saúde cardíaca. Bom, o principal exame, na minha opinião, é o exame físico com o seu médico. É comparecer às consultas de forma regular, de acordo com o que ele orienta. Acima dos 40 anos, pelo menos uma vez a cada 5 anos é razoável fazer um check-up cardiológico. Se você tiver hipertensão, tiver suspeita na família, não. Aí isso diminui para 2 anos e até para de ano em ano, dependendo da necessidade. Então, talvez o primeiro exame é o exame físico. É a história, colher a história com o seu médico, ele te examinar, medir sua pressão, auscultar seu coração, ver se tem um sopro, e etc, etc. A partir dali, ele vai fazer um grupo de exames. Alguns exames de sangue, que vão triar alguns fatores de risco, o colesterol, a glicose, a função renal, e etc, etc. A tireoide, há alguns elementos que podem melhorar a sua saúde. E, do ponto de vista cardíaco, dependendo dos seus sintomas, alguns exames. O eletrocardiograma básico, 100% das consultas cardiológicas praticamente você tem que pedir. Aí depende, você está sentindo uma dor no peito? Está tendo um desconforto ao caminhar? Vamos estratificar esse risco? Vamos fazer uma esteira? Vamos fazer digamos, até uma tomografia hoje de coronárias, que hoje antigamente fazia cateterismo por tudo, né? Hoje não, a gente tem tomografias que mostram bem as coronárias e conseguem estratificar o risco. Também não podem ser feitos a todos. Por exemplo, a tomografia de coronária tem contraste. Será que eu vou meter contraste num cara que está sentindo nada, só por uma questão de curiosidade? Aí eu coloco o contraste, faz uma lesão renal, e aí? Valeu a pena? Então, tem hoje inúmeros estudos que mostram qual é o momento certo de fazer. Quem é o momento certo, Carlos? O cidadão que tem um risco intermediário. Por exemplo, se o cara é diabético, fuma, tem mais de 60 anos e começa a ter dor no peito, eu não tenho mais dúvida que isso é doença cardíaca. Isso é um risco alto. Mas se o cara é jovem, 25 anos, tem uma dor completamente atípica, também não é bom nesse grupo, porque não vai dar nada.
O problema é o grupo do meio. Esse grupo do meio é um cara que é gordinho, tá meio sedentário, não sente nada, mas ele tem um colesterol alto. Esse cara do meio é que eu preciso saber se ele está mais próximo do alto risco ou se ele está mais próximo do baixo risco. E para isso eu faço a estratificação dos exames. Portanto, na consulta é que eu vou classificar o meu paciente se ele é baixo, moderado ou alto risco. E eu vou pedir os exames de acordo com essa estratificação de risco. Portanto, não tem assim uma receita específica para todos. Mas, sem dúvida, se eu pudesse dizer que o exame mais importante é o exame físico do seu médico. Então fica a dica. Eu não preciso sentir algo no meu coração para procurar o meu médico. Maravilha. Luiz, tudo que é bom acaba Que rápido. pena também acho. Foi muito boa Muito bom, nosso mas bate-papo. antes da gente finalizar, eu Aham. gostaria que você pudesse dar 3 conselhos básicos para quem está assistindo a gente, de como cuidar melhor da sua saúde cardíaca. Perfeito. Bom, o nosso grande desafio hoje não é nem tanto tratar a doença, é antecipar. É descobrir antes o que que esse paciente tem. E esse é o grande problema. Mas se eu pudesse dar 3 conselhos, eu disse: faça o sexteto da saúde. Normalmente, o que é o sexteto da saúde? Primeiro, durma bem, pelo menos 7 horas por noite. É razoável que você durma bem. 2, faça atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. Pelo menos, que seja uma caminhada, tá? Que seja uma caminhada. Não fume, de jeito nenhum, não fume. E hoje já temos evidência que quanto menos álcool, melhor. O ideal é álcool zero também, tá? Infelizmente, para o coração, o álcool não é seguro. Aquela história dos estudos dos anos 90, que o vinho protegia. Não, lorota, isso já não existe mais. Lamento também, adoro, eu Eu gostaria gosto de do vinho tomar também. um vinhozinho, é bom, né? Tomar uma cerveja, eu entendo, mas para o coração, infelizmente, e para o câncer, então, nem se fala, né? Então, evitar fumo, tabagismo. Controle o peso. Seu peso tem que estar abaixo dos valores adequados para a sua idade. Todo paciente com obesidade tem mais risco do que o que não é obeso, na grande maioria das vezes. Outra coisa, além das atividades físicas, faça o seu check-up anual. Faça pelo menos uma vez ou cada 2 anos, consulte um médico, que seja o clínico, não precisa ser o seu cardiologista. Vá ao clínico, o clínico do posto, faça os exames que ele pedir, faça o exame físico, meça a sua pressão. São conselhos. Então, atividade física, sono legal, controlar o peso, se alimentar bem, obviamente, evitar fumar. A dieta mediterrânea, a dieta DASH estão associadas à redução de mortalidade e hipertensão, por exemplo. Então tem alimentação que é muito positiva. Evite açúcar demais, sal demais, alimentações que tenham muitos conservantes, os embutidos, os enlatados, todos esses alimentos são ruins. Coma mais peixes, coma mais grãos, evite grande quantidade de carboidratos e etc. E quanto ao estresse, o grande problema do nosso dia a dia, tente sair mais cedo. O trânsito, você não consegue controlar o trânsito, então saia mais cedo, procure hábitos melhores. Meditação, são coisas que funcionam. Quem dorme bem, se alimenta bem, se exercita bem, medita bem, tem tudo para viver muito mais. É isso mais ou menos que eu deixaria de conselho. Muito obrigado, Luiz. E vocês viram hoje na Estação Saúde que cuidar do coração vai muito além de tratar doenças. É sobre prevenção, escolhas diárias e informação de qualidade. E hoje vimos que a ciência, a tecnologia e o estilo de vida andam juntinhos dentro dessa transformação. Você que nos acompanhou, continue ligado no Estação Saúde. Um forte abraço a todos e até mais.